Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui mais uma vez. E agora eu vou resolver um problema que é um pouco mais complexo, que é envolvendo apenas uma mola e duas massas, né? Mas esse tipo de modelagem, depois que vocês pegarem a manha, qualquer outro problema semelhante que chegar para vocês nesse sentido, vocês vão conseguir resolver bem tranquilamente, tá? Mas não antes de sem deixar aquela frase para vocês, que é: quando ela senta, é igual terremoto. Ela desce e não para, toca o terror. Beleza? Forte abraço e bora pro vídeo. Sempre lembrando que as etapas para a resolução de problemas de modelagem de sistemas vibratórios são as seguintes: coletar os dados denunciados da figura, fazer uma análise estática de todo o sistema, fazer uma análise dinâmica de todo o sistema e, por último, comparar as equações diferenciais ordinárias. Vamos à próxima etapa, então, que é coletar os dados denunciados da figura. Tá? O enunciado diz o seguinte: determine a frequência natural para o sistema mostrado, despreze a massa e o atrito das polias. Então, bem tranquilo, né? No primeiro momento aqui, né, o que eu posso extrair de informação? Né? Praticamente nada, né? Eu só sei que o valor da constante elástica da mola aqui é K, né? E também eu nem quero saber o valor dela por enquanto, eu só quero saber para valores, quer dizer, variáveis para achar a frequência natural. E que as duas massas, tá, correspondem à massa M. Então, no fim das contas, eu sei que as massas têm o mesmo valor de massa, né? São iguais, tá? Embora nós vamos ter proporções diferentes para elas aqui, né? Mas as duas são massa M. Ok, então, enunciado da figura era isso. A próxima etapa é fazer uma análise estática, né? Para isso, eu vou ter que dividir aqui, então, os corpos rígidos, né? Então, para fazer um diagrama de corpo livre, eu vou chamar essa aqui de cima de massa 1, vou chamar essa aqui de polia 2. O que seria, né, uma outra polia? Eu não vou nem relacionar, porque essa polia aqui, ó, ela só faz um apoio, né, para o deslocamento do cabo. Ela nem acaba dividindo como é a polia 2. Né? A polia 2, sim, ela tem uma divisão entre forças aqui. Né? Essa polia grandona aqui, ela só acaba fazendo o deslocamento para o cabo, então eu nem vou perder tempo com ela. E depois a massa 3. Tá? Essa sim vai ser importante em relação ao sistema. Né? Então, sempre lembrando, né, no diagrama de corpo livre, eu vou fazer uma análise, né, deslocamento da massa. Né? Tenho duas massas, então vai ser duas análises aqui. Né? A primeira delas, tá, sempre é importante vocês fazerem da massa que não está atrelada à mola. Nesse caso aqui, a massa 3. Então, nesse tipo de sistema, né, sempre tem uma massa que está atrelada à mola, que é a 1 aqui nesse caso, e uma que não está, que é a 3. Né? Então é importante iniciar sempre com a que não está atrelada, que é a 3 aqui. Né? Pode começar por qualquer uma das duas, mas eu sempre sigo esses passos aqui que formam um caminho mais rápido. Então aqui, né, de acordo com o meu primeiro diagrama de corpo livre, essa massa vertical aqui, 3, tá? Toda vez que eu deslocar aqui a massa para baixo, né, então aqui o deslocamento da massa vai ser o deslocamento 1, vai ser igual ao deslocamento do cabo aqui, ó, né? Então toda vez que eu deslocar para baixo, também vai deslocar o cabo aqui num sentido. Tá? Então vejam que deslocamento 1 é igual ao deslocamento 2, a massa desloca igual e proporcional esse cabo. E então eu posso substituir, né, o deslocamento 1 como sendo da massa 3. Então, o deslocamento da massa 3 é igual ao deslocamento estático da massa 2. Lembrando que eu estou analisando estaticamente. Né? E chamo isso aqui de equação 1. Tá? Equação 1. Agora vamos analisar a massa de número 1. A massa de número 1 está inclinada, né? É o segundo diagrama de corpo livre. E toda vez que eu tiver um deslocamento estático do cabo 3, o cabo 3 é esse pequenininho aqui, tá? Ó, só esse pedacinho aqui, ó, pequenininho. Vai ser proporcional ao deslocamento estático 4, que daí já é o da mola, que está aqui em cima. Né? Beleza, então isso implica que, equacionando, que o deslocamento estático 3, né, que vai ser o da massa 3, quando a massa 3 vir para baixo, ela vai estar junto com o cabo, vai estar vindo no sentido do cabo aqui, né? Vai ser igual ao deslocamento estático 4, que é o da mola aqui. Então, a minha equação 3 vai ser isso, ó. Deslocamento estático da massa 1, que é esse pedacinho para baixo, junto com o cabo que ela vai vir, né, vai ser igual ao deslocamento estático da mola, que é esse de cima aqui, tá? sempre lembrando também, né, que a massa 1 equivale
a massa, né, problema de Siso, e a massa 3 também equivale um valor de massa. Os dois valores são iguais, tá? Então, vou chamar isso aqui de equação 4 e equação 5, que vai ser importante para a gente sair do problema lá na frente. Vamos, então, à próxima etapa, que seria analisar apenas o deslocamento dos cabos, né? Apenas o deslocamento dos cabos aqui. No caso, eu só tenho a polia 2, né, para fazer uma análise de deslocamento dos cabos. Então, vamos ao diagrama da polia 2. A polia 2 diz o seguinte, ó, toda vez que eu deslocar, né, o cabo aqui 3, né, que é justamente aqui o deslocamento da massa, né, que a gente já relacionou, vai ser proporcional a 2 vezes aqui, né, o cabinho 2, que são esses dois deslocamentos aqui 2, né. Com isso, né, a gente chega a uma equação no qual o deslocamento 2 mais o deslocamento 2 tem que ser igual ao deslocamento 3. Então, 2 vezes o deslocamento estático 2, né, que é desse cabo aqui, ele vai ser proporcional ao deslocamento estático 3, que é justamente o da massa, da equação 6 aqui, né. Então, vamos jogar a equação 1, que está aqui, ó, né, da massa 3, na 6. Então, onde eu tenho o deslocamento estático 2, eu vou colocar o lado esquerdo da equação aqui, ó. Então, 2 vezes o deslocamento estático 3 vai ser igual... o deslocamento estático da massa 3, que é essa massa pequena aqui, vai ser igual ao deslocamento estático 3. E, né, o que seria o deslocamento estático 3? A gente relacionou lá, né? O deslocamento estático 3 é a própria massa 1 aqui, ó, né? As equações 1 e 2 são proporcionais, só que com nomenclatura diferente, né? Então, 2 vezes o deslocamento estático da massa 3 vai ser igual ao deslocamento estático da massa 1. Uma coisa importante aqui agora para falar para vocês, né, é que, né, o da massa 1 a gente já sabe que é igual ao da mola também. Tá? Ó, se a gente jogar aqui a equação 3 agora que está aqui, ó, da mola, ele vai ser totalmente proporcional. Ó, 2 vezes o deslocamento estático da massa 3 vai ser igual a 1 vez o deslocamento estático da mola lá em cima. Tá? O que é importante vocês saberem? Tá? Essa aqui é a equação de proporcionalidade. Eu relacionei a massa em movimento, que vai ser essa de baixo aqui, tá, em relação ao movimento da mola. Tá? Então, 2 vezes o deslocamento estático da massa 3, é ela que está em movimento, em relação ao deslocamento estático da mola, que está lá em cima. Então, por definição, a relação de deslocamento da massa em relação ao deslocamento da mola será proporcional ao deslocamento da mola em relação ao sistema. Então, veja, a relação da massa em relação à mola vai ser igual à relação da mola, né, em relação ao sistema. A mola é a deflexão estática 4, que está aqui em cima. O sistema, né, vai ser sigma estático. Tá? Então, aqui, a relação da massa em relação, quer dizer, massa 3 em relação à mola, vai ser igual à relação da mola em relação ao sistema. Tá? Então, totalmente proporcional. Essa é a nossa equação de proporcionalidade. Mas uma coisa aqui é importante, tá? Uma coisa aqui que só vai servir para esses sistemas quando eu tenho 2 massas, tá? Que é esse tipo de sistemas aqui. O que quebrou aqui foi essa polia, né? Então, o que vai acontecer? Embora eu tenha as massas iguais, eu já percebi aqui, pela equação de proporcionalidade, que toda vez que eu tenho um deslocamento da massa 1, tá, vai ser igual a 2 vezes o deslocamento da massa 3. Então, aqui, ó, em termos de deslocamento, o deslocamento 1 vai ser sempre proporcional a 2 vezes o deslocamento 3. Tá? Então, isso aqui, da equação de proporcionalidade, a gente já viu isso. Outra coisa, né, que a gente pode encarar aqui é que a velocidade, então, né, que é o y ponto também, da minha condição 1 vai ser sempre também 2 vezes a velocidade da massa aqui do sistema 3. E da mesma forma a aceleração da massa 1, né, vai ser 2 vezes a aceleração da massa 3 aqui. Tá? Isso aqui é importante só para esse tipo de sistema que envolve mais de uma massa. Tá?
Pode ver que nos outros vídeos aí, onde tem só massa e mola, eu acabo fazendo só a relação aqui da proporcionalidade, né? Ela só que é importante para a gente resolver o problema. Mas nessa aqui, eu ainda vou utilizar, né, uma ou mais vezes essas proporções aqui, né? Então é importante vocês saberem, então, que essa relação de proporcionalidade, como eu fiz para o deslocamento, tá aqui o meu primeiro, aqui, né, em rosa, também serve para a velocidade, porque se você deriva, né, a equação da velocidade, você tem a desculpa do deslocamento, você tem a velocidade. Se derivar mais uma vez a velocidade, vai ter a aceleração. Então essa proporção segue, tá? Segue porque a derivada aqui vai permanecer sempre com essa proporção constante. Bom, próxima etapa agora vamos analisar as forças estáticas nos cabos. Vamos começar então com a polia, né? A polia 2 aqui, né? Na polia 2 eu vou ter tesão 1, né? Que é justamente essa tensão entre a polia e a massa 1. E o tesão 2, que é essa distribuição dos dois cabos aqui, né? Eu estou, né, numa inclinação do ângulo θ. Então, se eu aplicar a terceira lei de Newton, né, somatório das forças em y igual a zero, com o sentido positivo para cima, eu tenho que saber que isso aqui está em relação ao ângulo θ, né? Então, aqui para cima seria o cateto oposto de θ. Logo, eu vou ter tesão 1 seno de θ, né, nas projeções, né? Lembrando que as projeções eu já fiz um vídeo só ensinando isso, vou deixar nos links aqui em cima. Temos também tesão 2, né, negativo, que está apontando para baixo, seno de θ, e tesão 2 negativo apontando para baixo, seno de θ. Isso aqui, né, eu posso organizar, né? Jogo o seno de θ para o outro lado, então eu fico lá com 2 tesão 2 seno de θ, igual a tesão 1 seno de θ. Se eu passar o seno aqui dividindo, né, seno dividido por seno dá 1, né? Logo, eu posso cortar, né, já que tem seno dos dois lados, e eu vou chamar de equação 10, tesão 1 igual a 2 vezes o tesão 2, beleza? Ok. Na próxima etapa agora, apenas as forças estáticas da massa. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos separar, né, porque nós temos duas massas. E como dica para vocês, tá? Sempre iniciem com a massa que está aqui, ó, né? A massa que está livre aqui, né? E perpendicular, né? Mas ela tá livre aqui, né? Ela que está dando o sentido aqui. Então, olha só. Nessa massa aqui, eu vou ter atuando o tesão 2, né? E eu vou ter atuando também a massa 3 vezes g, que é a aceleração da gravidade, né? É massa vezes a aceleração da gravidade, mais a massa 3, tá? E o tesão 2. Então, se eu aplicar o somatório das forças em y, né? Aqui ficou uma linha aqui, mas é uma falha no engano, tá? Podem ignorar. É só tesão 2 menos m3g igual a zero. Logo, né, se eu passar o m3 para o outro lado, né, m3g vai ser igual a tesão 2. E essa eu vou chamar de equação 11, tá? Beleza, vamos então analisar a próxima massa, né? Massa inclinada, né? Antes disso, eu vou jogar a equação 11 aqui dentro da equação 10, né? Pela qual só o lado esquerdo aqui da equação eu vou jogar lá dentro. Então, eu vou ter que tesão 1 é igual a 2 vezes, né, m3g. E essa eu chamo de equação 12. Tá? Agora sim, então, a gente vai analisar a massa 1. Na massa 1, nós vamos ter aqui a força F1 vindo para cá, que é resultante aqui da mola que está aqui, né? Vamos ter aqui para baixo o tesão 1, né, que é esse cabinho aqui. E ainda, né, eu vou ter a massa vezes a aceleração da gravidade. Nesse caso é a massa 1 agora, né? M1G vindo reto para baixo aqui. Como eu tenho a projeção de θ, aqui está para F1 e tesão 1, quando eu aplico o somatório das forças em Y, eu vou ter positivo para cima, né, F1 seno de θ, negativo tesão 1 seno de θ, que está apontando para baixo, e negativo, né, porque está apontando para baixo, M1G igual a zero, né? Vamos organizar e vamos isolar aqui o M1G, né? Então, o M1G vai ficar F1 seno de θ menos tesão 1 seno de θ. E vamos chamar aqui de equação 13. Pela lei de Hooke, né, a força aqui resultante da mola vai ser menos kx. Logo, né,
Nessa massa aqui especificamente, estaticamente falando, né, ela vai ser K e o meu deslocamento X vai ser o sigma estático 4, né, quanto ele deslocar em 4 aqui. Né? Essa vai ser a força da mola, né, menos K sigma estático 4. Então, se eu substituir a equação 14 aqui dentro da equação 13, né, onde eu tinha F1, né, eu vou ter menos K sigma estático 4, né, seno de θ. Tá? Então, essa aqui eu vou chamar de equação 15. Vamos jogar a equação 12, que está aqui, ó, tá? 2m3g, né, aqui na equação 15. Então, onde eu tenho o tesão 1, eu vou colocar o lado direito aqui 2m3g. Portanto, eu fico com, né, com essa configuração aqui que eu vou chamar de equação 16. Né? Então, agora eu tenho aqui m1g igual a menos k sigma estático 4 seno de θ, menos 2m3g seno de θ. Ok. Agora, né, esta equação aqui eu posso reorganizar ela. Né? Como? Colocando o seno de θ em evidência. Né? Vou deixar o seno de θ em evidência, então eu vou ficar com menos k sigma estático 4 menos 2m3g. Tá? Então eu vou chamar de equação 17. Vou jogar a equação 9, que eu deixei aqui, ó, salva, né? Que é a nossa relação de proporcionalidade do sistema, onde eu tinha o sigma estático 4, eu vou colocar 2 sigma estático do sistema, né? Ó. Então, aqui no sigma estático 4, né? Eu vou colocar 2 sigma estático do sistema, tá? E, no fim das contas, né? Se eu fazer a multiplicação, seno de θ pelos dois aqui, então, ambos, né? Vão ser 2 seno de θ, né, tanto K sigma estático como M3G. E aqui eu vou isolar o M3G. Ó. Então aqui eu passo tudo para o outro lado, né? E como o 2 seno de θ ia ficar incomodando ele multiplicando, eu passo dividindo o 2 seno de θ nos dois termos, tanto para o M1G quanto para o 2 seno de θ K sigma estático. Só que aqui dá para simplificar, né? Uma vez que 2 seno de θ sobre 2 seno de θ é igual a 1. Logo, o nosso último isolamento aqui, M3G, vai ser igual a menos M1G, 2 seno de θ, menos K sigma estático. Então, esta é a equação 18. Vamos agora, né? Então, percebam que minha análise estática, no fim das contas, serviu apenas para eu isolar a massa vezes a gravidade aqui, né? Da massa 3, tá? Em relação ao todo o sistema. A todo o sistema. Eu não consigo mais interferir em nada nessa equação aqui. Né? Então, por isso que eu encerro, né, aqui na equação 18, dizendo que M3G é igual a menos M1G, 2 seno de θ, menos K, sigma estático do sistema. Para fazer análise dinâmica agora, nós vamos sempre lembrar o seguinte, né? A relação de proporcionalidade dizia que o sigma estático 4, que estava aqui em cima, era igual a 2 vezes o sigma estático do sistema. Porém, entretanto, todavia, né? A mesma relação serve para a dinâmica. Então, se eu tiver um sigma estático mais um y, né? No caso aqui, y1, porque é referente à massa 1, é como se eu tivesse, né, 2 vezes o sigma estático do sistema mais um y3, né, que é esse deslocamento aqui, né, do sistema. Tá? Então, essa relação de proporcionalidade vai servir também aqui na dinâmica, né, onde eu tenho as condições 1, que está aqui em cima, né, em relação a todo o sistema, né, que daí é o deslocamento 3. Então vamos começar pela polia aqui, né? A polia 2, né, eu vou ter tesão 1, vou ter 2 vezes o tesão 2, tem que lembrar sempre do θ que está aqui, né, o ângulo θ, porque quando eu aplico aqui, né, a análise, e primeiro eu ainda continuo usando a terceira lei, tá? Não vou, como eu estou falando só das polias aqui, eu não vou aplicar, não vou acabar aplicando a terceira lei aqui, tá? Na polia só aplico a segunda lei. Então vai ser tesão 1 seno de θ menos tesão 2 seno de θ menos tesão 2 seno de θ igual a 0. Que no fim das contas, né, a gente já viu que seno de θ e seno de θ dos dois lados dá para cortar. E a relação aqui, né, já tinha chegado nessa equação, mas ela continua. Tesão 1 vai ser igual a 2 tesão 2
e chamo de equação 20. Bom, próxima etapa então agora é aplicar as forças dinâmicas apenas na massa, né? Então aqui a gente vai usar da segunda lei de Newton, né? Então a terceira lei até as polias, quando é massa daí já envolve, né, a segunda lei de Newton, tá? Vamos ao nosso diagrama de corpo livre, agora vamos fazer o contrário, tá? Vamos começar com a massa inclinada. Então, diagrama de corpo livre 2. Nós temos aqui uma força F1, tá? Que é devido à constante elástica da mola. Temos uma tensão 1 aqui, né? Uma força tensora do cabo. E lembrando que essa força F1 aqui, né, agora que é dinâmico, ela vai ser menos K, um sigma estático 4 que eu não conheço, mais um Y1. Uma vez que ela desloca aqui onde tem o Y1 da mola, né? Y1, desculpa, do deslocamento da massa 1. E por último, né, a força de massa vezes a aceleração da gravidade. Nesse caso aqui, a nossa massa 1. Tá? Pois bem, aplicando o somatório das forças em y igual a zero, sempre lembrando que eu estou em relação ao ângulo θ aqui para F1 e T1, no cateto oposto, né? Então, a minha própria massa e aceleração também está nesse sentido, tá? Então, quando eu for decompor aqui, ó, a massa 1 vezes a aceleração 1, ela também está em seno de θ, ela também está no cateto oposto, porque ela se desloca na decomposição para cima e para baixo, né? E quando eu organizo isso aqui, né, eu não quero o seno de θ incomodando a massa vezes a aceleração 1, então eu passo para o outro lado. Né? Quando eu tenho aqui essa divisão de dois termos lá em cima, eu posso separá-los, né? Vou chamar de equação 21. Separo os dois termos dividido pelo seno de θ. Como esse aqui, né, também está multiplicando, dá para cortar, né? Então, facilita a minha vida eu ter F1 menos T1 menos M1G seno de θ igual M1Y1, 2.1. Tá? Então, essa é a equação 22. Ainda, né, eu posso jogar a equação 20, que a gente achou, na 22. Então, onde eu tinha tesão 1, eu vou colocar duas vezes o tesão 2. Tá? Beleza. Agora, né, nós vamos para o segundo diagrama aqui, né? Ou o primeiro diagrama, né, que era esse da massa aqui. O que eu tenho aqui? Eu vou ter uma força tensora do cabo 2 e vou ter a massa 3 vezes a aceleração da gravidade. Tá? Então, aplicando a terceira lei de Newton, a segunda lei, né? Nós vamos ter que o tesão 2, ele é igual, igual não, né? Menos M3G igual M3Y3, 2 pontos. O detalhe aqui é o seguinte, tá? É aqui que vocês vão matar a charada do problema. Pela relação de proporcionalidade, a gente viu que o deslocamento, né, da massa 3, aqui no caso, ele era o dobro, né, da massa 1. Então, no lugar desta aceleração 3, né, porque assim, ó, é deslocamento, mas eu também posso derivar, vira velocidade, que deriva, vira aceleração. Então, esta aceleração 3, ela vai seguir a mesma proporcionalidade, pela qual, então, no lugar desta aceleração 3, eu vou colocar duas vezes a aceleração 1. Tá? Uma vez que a massa 1 se desloca, né, duas vezes em relação à massa 3. Então, é assim que vai ficar, tá, a configuração. Então, sempre preste atenção nesse momento, quando vocês vão aplicar o diagrama na última massa, tá? Vocês substituam, tá, a aceleração 3 por duas vezes, né, ou a proporção, né, se fosse 3 vezes a proporção, se fosse 4 vezes. Nesse caso, dobrou, né? Então, duas vezes a aceleração 1, tá? Beleza, e daí eu vou chamar de 24, que já isolei o T2, né? Isolei o T2, não foi em vão que eu isolei o T2 aqui. Por quê? Porque no fim das contas, né, eu quero jogar essa equação 24 aqui dentro da 23. Então, onde eu tinha o tesão 2, agora eu vou ter, né, M3, duas vezes a aceleração 1, mais M3 vezes a aceleração da gravidade, né, que é ao lado direito da equação 24. O resto só repete, né? Então, esta é a nossa equação 25. Ainda, eu posso jogar a equação 18, né, aqui dentro da 25. Então, a equação 18, vocês tinham que, onde eu tinha, né, o M3G, né, eu substituo por menos M1G seno de θ menos
K sigma estático, né, do sistema. Então foi a última parte estática, né? A última parte da análise estática era a equação 18, onde nós tínhamos o M3G isolado. Então aqui a gente joga ele dentro dessa equação e fica essa equação 26 gigante aqui, né? Calma que vai melhorar a coisa, hein? Bom, temos essa nossa equação aqui, ó. Onde está o F1? Aqui, eu vou jogar a lei de Hooke aqui, né? Que eu tinha mostrado que o F1 era menos K sigma estático 4 mais Y1. Ó. Então, no lugar do F1, eu jogo a minha equação aqui, né? Vamos abrir agora, dá para multiplicar esse 2 que está multiplicando, eu vou multiplicar todos os termos por menos 2, tá? Multiplicando por menos 2, eu fico com essa configuração aqui, ó. Então, aqui eu tinha mais um 2, ficou 4. Os outros aqui eram negativos, ficaram positivos, né? Ó, todos eles. E aqui eu ainda simplifico mais uma vez, porque tem o 2 dividido por 2 é igual a 1, né? Então, agora eu simplifico para essa configuração aqui. Sendo que, né, M1G sobre seno de θ, eu tenho positivo aqui e negativo aqui. Logo, posso cortar esses termos aqui e minha equação ficou bem simplificada agora. Equação 27, né? Eu corto esses dois termos. Mas ainda eu sei, né, que eu tenho a equação 19, que eu deixei salva aqui, ó, né, para mostrar para vocês, na qual, onde eu tenho aqui sigma estático 4 mais y1, eu vou colocar o lado direito aqui, ó, que é 2 sigma estático mais y3, ó, que era a nossa relação de proporcionalidade. Então, substituo aqui, né? Lembrando que tem um 2, então eu vou ter que multiplicar, né, ainda, fazer essa multiplicação, ó, onde eu vou ter menos 2k sigma estático, menos 2k y3, menos 4m3 y2.1, mais 2k sigma estático igual a m1 y1. 2 pontos, né? Simplifico, né? Tenho k sigma estático negativo aqui, positivo aqui. Dá para cortar esses dois termos. E agora a minha equação ficou mais resumida ainda, né? Equação 28, menos 2ky, menos 4m3 y1, 2 pontos, igual a m1 y1, 2 pontos. Voltamos à nossa relação de proporcionalidade por uma segunda vez, na qual dizia o seguinte, né, que toda vez que eu tivesse, né, o deslocamento, 2 vezes o deslocamento 3 era proporcional a 1 vez o deslocamento 1. Então, 2 vezes o deslocamento 3 era proporcional a 1 vez o deslocamento 1. Com isso, tá, eu vou colocar o y3 em evidência aqui, né? Então, no caso aqui, até coloquei 2y3 já, né, em evidência. Isolei só o k, né? Ou coloquei o k em evidência e o resto deixei aqui dentro, né? Na mesma equação, o resto só repetir. Então, se 2y3 é igual a y1, né? Ó, aqui, a mesma coisa que menos ky1, menos 4m3 y2.1 igual a m1 y2.1. Essa é a equação 29. Só que ainda, né, eu posso jogar essas duas equações, substituir as massas, né, porque eu conheço a massa 1 equivale a m, a massa 3 também equivale a m. Então, no fim das contas, se eu substituir aqui nesta equação 29, né, eu vou ter menos ky1, menos 4my1 igual a my2.1. Esta é a nossa equação 30, a qual a gente vai conseguir chegar na equação agora. Então, nessa equação aqui, agora a gente vai isolar o y1. Então, esse 4 que está negativo passa para o outro lado positivo, né? 4 mais um termo inteiro aqui vai ficar igual a 5my1, tá? Ainda posso, né? O 5m está incomodando desse lado multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E, como última etapa, né, vou passar tudo para o mesmo lado, deixando o y1 em evidência aqui, então, né? Esse y1 aqui. E fica assim, então, né? y1, 2 pontos, mais k sobre 5m, y igual a 0. Essa é a nossa equação diferencial ordinária. Que, no fim das contas, se formos comparar com uma equação diferencial ordinária geral, eu tenho que k sobre 5m igual ωn, né? Que é a frequência natural ao quadrado. Né? Então, ó, frequência natural ao quadrado é igual a k sobre 5m. Eu não quero saber ela ao quadrado, né? Então,
a frequência natural deste problema vai ser a raiz de K sobre 5m. Então esta é a resposta deste problema de situação massa-mola. Era isso, senhores! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Este canal não é um canal que tem só problemas de vibrações mecânicas, ele tem vários problemas do curso de engenharia, né? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Se não gostou também, deixa um like. Não tem... não paga nada para isso, é de graça, né? Inscreva-se no canal e ative o sininho para notificações de vídeos futuros, tá? Como eu falei, tem várias análises de engenharia nesse canal, não é só vibrações mecânicas. E dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês e também sugestões para vídeos futuros, beleza? Era isso por enquanto, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!